Olá, pessoal. Eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos falar sobre capacitores em mais uma aula de física. Bem, os capacitores, eles são componentes do circuito elétrico, né? E o objetivo deles vai ser armazenar cargas. E eles também podem armazenar energia elétrica, né? Por consequência. E aí, toda vez que a gente vê esse símbolozinho aqui, ó, no nosso circuito elétrico, né, quando não tiver um desenho ou não tiver indicado, isso vai indicar que estamos falando de um capacitor elétrico. Então, assim, quando a gente está na DDP, né, na voltagem inicial, a gente tem que um tracinho é maior que o outro. No capacitor, os dois tracinhos vão ter o mesmo tamanho. E aí aqui, vamos imaginar então como que funciona um capacitor elétrico. Eu tenho duas cargas, né, duas placas, e elas não estão carregadas positivamente nem negativamente, elas estão neutras. Mas toda carga neutra a gente sabe que tem cargas positivas e negativas em iguais, né, tamanhos. E aí quando eu ligo essas duas placas, eu vou ter um material isolante no meio, de modo que eu não possa transportar carga de uma placa para outra. E aí eu ligo ela a um circuito. E aí, como eu falei, né, essa placa está em equilíbrio, então ela tem cargas positivas e negativas. E aí eu vou ligar o meu circuito. Então vai acontecer que eu vou ter um transporte de cargas por ele. Vai surgir um campo elétrico entre essas duas cargas, né? Então, vai ter uma carga positiva, uma carga negativa de um lado e positiva do outro, de módulos iguais, e vai surgir um campo elétrico entre eles. Mas, como eu tenho um isolante do meio, não vai ter esse transporte de cargas, né, pelo meio, né, entre uma placa e outra. E aí, vai acontecer que eu vou ter um DDP, né, vai surgir um DDP nessas placas, e aí eu vou ter o seguinte, quando eu carrego, né, o capacitor, digamos assim, não vai ter, né, o transporte de cargas de uma placa para outra, né, ele vai se manter, o que a gente diz, carregado, e a corrente, ela vai deixar de existir, não vai ter mais corrente pelo meu circuito. E aí você vai acabar tendo que essa energia vai ficar ali armazenadinha, bonitinha, porque não vai ter esse transporte de cargas entre um e outro. E aí, o capacitor, a gente vai ter uma coisa chamada capacitância, né? A capacidade desse capacitor armazenar cargas. Então, eu tenho isso daqui. Eu tenho que a capacitância, ela vai poder ser calculada quando a quantidade de cargas dividido pelo DDP, né? Pela diferença de potencial entre as placas. E aí, a unidade da capacitância é a farad, que é o F. E aí, com consequência, se eu reorganizar essa equação, eu tenho que a quantidade de cargas que um capacitor vai poder armazenar vai ser a capacitância multiplicado pelo DDP, né? Então, essa vai ser a quantidade de carga que o capacitor está ali armazenando, tudo bem? Então, esse vai ser o cálculo da capacitância. E aí, só que você tem capacitores que eles vão ter placas planas e paralelas, que foi aquela ideia, o que a gente viu idealmente no início. E aí, a capacitância dele vai poder ser calculada também através da permissividade multiplicado pela área vezes a distância. Então, o que é a permissividade? A permissividade elétrica é o que ela é intrínseca do material que está entre as placas. A área é a área das placas e a distância entre as placas. Então, essa também é um modo que a gente pode calcular a capacitância do nosso capacitor, só que ele tem que ser com placas planas e paralelas entre elas. E aí, existe também uma energia potencial elétrica que vai ser armazenada nesse capacitor, que vai depender da quantidade de cargas multiplicado pela diferença de potencial, ou vai ser a capacitância multiplicado pela diferença de potencial ao quadrado dividido por 2. Então, essas são as duas equações que eu vou poder calcular a energia potencial elétrica do capacitor. Então, quantidade de cargas
multiplicado pela diferença de potencial dividido por 2, ou a capacitância multiplicado pela diferença de potencial ao quadrado dividido por 2. A gente pode visualizar isso através também de um gráfico. Então, eu tenho que a energia potencial elétrica vai ser a área do gráfico quando esse gráfico ele é um dos eixos nele, né, é a quantidade de cargas, né, e o outro eixo é a diferença de potencial. Então, aqui eu posso calcular a energia potencial elétrica desse capacitor através da área. E aí, é isso, tá? Então, toda vez que eu tiver um gráfico de quantidade de cargas por diferença de potencial, a gente vai poder calcular a energia potencial elétrica através da área do gráfico. E aí, né, lembra que quando a gente viu os circuitos elétricos, a gente falou sobre a associação, né, da resistência. Os capacitores, eles também podem estar associados. Aqui a gente vai falar primeiro sobre associação em série. Então, é quando você tem capacitores que estão associados em uma mesma linha. Então, mas vamos iniciar, né, esse processo. Primeiro, eu tenho a DDP do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, a DDP total, né, a diferença de potencial total do meu circuito, vai ser a soma de potenciais de todo mundo, né? É a mesma coisa que a gente viu lá, essa daqui no início do série é igualzinho. Então, o em série, a diferença de potencial vai ser a soma de todo mundo. E aí, imagina que agora começou o fluxo de cargas. Então, inicialmente, eu tenho que a placa, né, C1, esse primeiro capacitor, a placa da esquerda vai ter uma placa positiva. Ó, gente, lembrando que, olha, o positivo fica com positivo, o negativo fica com negativo. Então, quando eu ligo, as cargas negativas dessa placa, elas vão percorrer todo o meu circuito. Estão percorrendo, vão chegar aqui e vai formar essa placa negativa. E aí, a placa da direita vai fazer o quê? Vai induzir a placa da esquerda de C2. E aí vai acontecer o quê? Que a placa da esquerda foi conduzida a positivo, vai ter o transporte de cargas e eu vou ter a placa da direita de C2 também, agora tendo um sinal contrário da placa que está ao contrário dela. E aí vai acontecer a mesma coisa. Essa placa ela vai induzir a placa positiva de C3, né, que está próxima a ela. Então, vai ficar positiva. E aí, por fim, vai ser a outra placa, ela vai ganhar também uma carga negativa por esse fluxo, beleza? E aí, eu tenho que a quantidade de carga vai ser igual para todo mundo. Então, a quantidade de carga total é Q1, vai ser igual a Q2, que vai ser igual a Q3. Então, todo mundo vai ter a mesma quantidade de placas de cargas exatamente por conta dessa questão de indução. Uma vai induzir a outra. Tudo bem? E aí, pessoal, agora a gente tem que calcular, né? Como que a gente calcula a capacitância deles? Então, a gente acabou de ver isso daqui, né? Todo mundo ganhou, né, as suas cargas e chegou na carga total. Então, eu tenho que calcular a capacitância equivalente, né? Que é aquela coisa de transformar os capacitores em um só, digamos assim, para a gente calcular as propriedades. E aí, olha, reparem que a gente viu que a soma, a diferença de potencial total é a soma de todas as diferenças. A gente também viu que a diferença de potencial vai ser igual a quantidade de carga dividido pela capacitância. Só que a gente viu que a gente pode, então, colocar essa equação nessa daqui. Então, eu tenho, ó, quantidade total de cargas vai sobre a capacitância equivalente. A quantidade Q1 de cargas, né, ó, colocando um no outro, ó, Q1, C1. Agora, o 2 vai ser quem? Q2 sobre C2. Diferença de potencial 3 vai ser Q3 sobre C3. Então, eu formo essa equação. Só que todas as quantidades de cargas são iguais. Então, se todas as quantidades de cargas são iguais, eu posso, né, simplificar a minha equação. Simplifiquei. Simplificando, eu tenho, então, como calcular
a capacitância equivalente do meu circuito. Só uma coisa que a gente tem que ter atenção é que a capacitância em série a gente vai calcular do mesmo modo que a gente calculou a resistência equivalente do paralelo. Então, a capacitância é invertida, né? Então, eu calculo a capacitância do meu circuito do mesmo modo que eu calculo do circuito em paralelo à resistência equivalente. Tudo bem? Então, lembre-se que o cálculo é igual, só que as associações são o contrário. Então, o capacitor em série, eu vou calcular a capacitância equivalente do mesmo modo que eu calculo as resistências quando elas estão em paralelo. Tudo bem? E aí, agora a gente vai ver a associação em paralelo. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que os meus capacitores, eles estão todos em paralelos entre eles, né, com a DDP, né, com a nossa fonte. E aí eu tenho que a DDP, ela vai ser a mesma para todo mundo, né? Tá todo mundo com a mesma diferença de potencial, que tá todo mundo em cima do outro. A carga armazenada dos capacitores, ela vai ser somada, né? Então, ó, a quantidade de carga vem para cá, vai dividindo. Então, a Q1 mais Q2 mais Q3 mais quantos capacitores eu colocar, né? Essa quantidade de carga, vão ser somados. E aí, como que eu calculo a capacitância equivalente? De modo similar que a gente calculou antes. Só que nesse caso, ó, Q é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Q é quem? Q é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Então, ó, vou colocar o Q na equação que a gente encontrou antes. Então, ó, a Q total é igual a capacitância equivalente multiplicado pela diferença de potencial total. Aí, Q1 vai ser a capacitância de 1 multiplicado pela a DDP de 1. A2, a C2, o 2. A3, C3, o 3. Só que, olha, a gente viu que a DDP de todo mundo é igual. Então, se a DDP de todo mundo é igual, eu vou poder simplificar. Como? Eliminando as minhas DDPs, porque todo mundo é igual, então tá todo mundo multiplicando, mesmo de coisas de antes. Eu posso simplificar. Então, como elas são iguais, eu tenho que a capacitância equivalente, ela vai ser igual à soma das capacitâncias individuais de cada um dos meus capacitores. E aí, de novo, atenção aqui, gente, o inverso, né? Então, a associação de capacitores em série, eu calculo do mesmo modo que eu calculo a resistência equivalente de resistências em paralelo. Aqui é o contrário. Então, ó, aqui as capacitores estão em paralelo. Então, se os capacitores estão em paralelo, eu vou calcular do mesmo jeito que eu calculei a resistência equivalente dos resistores em série. Então, capacitância e resistência equivalente, ó, invertidos, tá, gente? Não podem esquecer isso para a gente calcular, então, a associação de capacitores. Tudo bem? Então é isso, gente. A nossa aula fica por aqui. Eu deixo para vocês a frase do B.B. King, que diz o seguinte: o que é bonito sobre a aprendizagem é que ninguém pode tirá-la de você. Então, sempre estamos melhorando, né, com isso. Nunca perdemos com a aprendizagem. Muito obrigada. Até a próxima aula e bons estudos.